Fala, pessoal, futuros servidores e servidoras, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa análise focada na tão sonhada aprovação. Olha, hoje o negócio é o seguinte: a gente vai mergulhar de cabeça em questões reais de português da temida banca CESP, a Sebrasp, né? Vamos juntos desvendar os padrões dela para garantir aqueles pontos que, no final das contas, fazem toda a diferença. Vamos nessa? A gente sabe, né? Análise sintática às vezes parece um bicho de sete cabeças. É o calcanhar de Aquiles de muita gente. Mas a proposta aqui é justamente essa: pegar essa dificuldade e transformar numa vantagem competitiva. Vamos ver na prática como a banca pensa e, mais importante, como responder do jeito certo sem perder tempo. Bom, então, vamos começar pelo começo, né? Nosso primeiro alvo é um tópico que é super básico, mas que, acredite, derruba muito candidato por aí. A identificação do sujeito. Parece fácil, só que o CESP adora colocar a frase toda fora de ordem, de propósito, só para testar quem está atento de verdade. Olha só esse trecho. É de Foucault, um texto bem denso que caiu numa prova recente da Polícia Federal. O nosso foco total vai ser nessa frase finalzinha ali, ó: deve suceder um castigo. Grava bem essa estrutura aí. E tá aí a afirmação da banca. A questão é: o termo castigo é o núcleo do sujeito da forma verbal deve suceder? E aí, qual o palpite? Certo ou errado? Pensa um pouquinho, anota aí do lado. Beleza? Então vamos que vamos analisar juntos agora. Então, o grande segredo aqui é não cair na armadilha da ordem da frase. Existe um método que simplesmente não falha. Primeiro passo, ache o verbo. No nosso caso, é uma locução verbal, deve suceder. Segundo passo, pergunte direto para ele: o que é que deve suceder? A resposta vem na lata: um castigo. Pronto, achamos o sujeito. E dentro de um castigo, qual é a palavra principal, o coração do termo? É castigo. Esse é o núcleo, simples assim. Portanto, a afirmativa da banca está certíssima. O sujeito veio depois do verbo, o famoso sujeito posposto. É uma tática clássica do CESP para ver se o candidato sabe fazer a pergunta certa para o verbo em vez de ir no automático. Ponto garantido na conta. Vamos em frente para a nossa segunda análise. Agora o foco muda para outro pilar da sintaxe, que é a transitividade verbal. Entender se um verbo precisa ou não de preposição é algo, fundamental. Agora o assunto é outro: deepfakes, crimes na internet. O trechinho que importa pra gente é esse aqui, ó. E induzir fraudes. Vamos dar uma olhada com uma lupa nesse verbo induzir. A questão está afirmando duas coisas. Primeiro, que induzir é transitivo direto. E segundo, que por causa disso, o complemento dele não pode começar com a preposição a. E aí? O que parece? Mais uma vez, decide aí a resposta antes da gente continuar. Esse quadro deixa tudo bem claro. Um verbo transitivo direto, o famoso VTD, ele se liga no complemento dele direto, sem precisar de uma ponte, sabe? Sem preposição. A gente pergunta: quem induz? Induz o quê? A resposta é fraudes. A conexão é direta. Já o verbo transitivo indireto, o VTI, ele precisa dessa ponte, ele exige a preposição. Tipo, quem precisa de quê? Precisa de ajuda. Viu? Esse de é obrigatório. E o gabarito é... Certo, de novo. A análise da banca está perfeita. Nesse contexto do texto, induzir é sim transitivo direto. E, por consequência, a afirmação de que ele não admite a preposição a para ligar ao seu complemento está corretíssima. Mais um conceito importante que a gente dominou. Bora para nossa terceira e última análise de hoje. Agora, a gente vai focar naqueles termos que dão o tempero da oração, sabe? Aqueles que adicionam informações, circunstâncias. Vamos falar de adjuntos adverbiais, outro assunto que a banca adora. O texto agora é de uma prova da PM de Tocantins e fala sobre a atuação da polícia. A atenção aqui vai toda para essa expressão, direta ou indiretamente, que está ali coladinha no verbo influenciam. A pergunta aqui é de múltipla escolha, bem direta. Qual desses termos aí funciona como adjunto adverbial? A nossa missão é achar a palavra que está modificando o verbo, dando uma ideia de circunstância. Nesse caso específico, o modo como a ação acontece. A lógica é exatamente a mesma que a gente usou para achar o sujeito. Tem que perguntar para o verbo. O adjunto adverbial, ele dá uma informação extra sobre a ação. Então, se a gente chega para o verbo e pergunta: influenciam de que modo? A resposta é clara, direta ou indiretamente. Essas palavras estão indicando o modo da ação. Com essa lógica, não tem erro. O gabarito só pode ser a letra D.
Direta é um advérbio de modo que faz parte dessa expressão maior e está ali modificando o verbo influenciam. Simples e, bom, direto, sem trocadilhos. Muito bem, depois de passar por esses 3 casos práticos, a gente já consegue ter uma visão mais ampla, um panorama. O que será que essas questões nos contam sobre o que a gente deve priorizar nos estudos para o CESP? Esse gráfico aqui resume tudo de forma bem visual. Os assuntos que a gente viu hoje, as funções do sujeito, a transitividade e a regência dos verbos, e saber diferenciar adjuntos de complementos, eles não foram escolhidos à toa. Eles estão lá no topo da lista dos mais cobrados em análise sintática. Ou seja, dominar isso aqui é totalmente estratégico. Então, para direcionar os estudos de uma forma inteligente, tá aqui uma listinha de prioridades. Além do que a gente já viu, é importantíssimo dar uma atenção especial para as funções das palavras que e se, que caem demais. E, claro, pontuação. O CESP adora cobrar o uso da vírgula dentro de um contexto. E agora, chegando na reta final da nossa análise, eu queria deixar uma mensagem para dar aquele gás, aquela motivação nessa jornada, que a gente sabe que exige muita, mas muita dedicação. Lembrem-se sempre disso, pessoal. Cada questão que se resolve, cada conceito que se revisa é um tijolinho a mais na construção da aprovação. É a consistência, é o trabalho do dia a dia que transforma o sonho da nomeação em realidade. Então mantenham o foco, a disciplina e a força no propósito. É isso aí, parabéns por ter dedicado esse tempo para dar mais um passo rumo à nomeação. Se essa nossa análise aqui ajudou de alguma forma, poxa, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? E ativa o sininho para não perder os próximos. Deixa também aquele like para fortalecer e ajudar esse conteúdo a chegar em mais gente que está nessa mesma luta. Ah, e comenta aqui embaixo qual outro assunto, qual outra banca a gente pode analisar. E ó, para dar aquele gás na preparação, eu deixei uns links bem legais de materiais da Amazon aqui na descrição e também no comentário fixado, beleza? Valeu mesmo, pessoal, e até a próxima!